Muito bem, estamos de volta com o J mais ABC e agora falamos sobre bem-estar. Após as férias e festas de final de ano, é normal que as academias fiquem cheias e o pessoal correndo atrás do prejuízo, não é mesmo? Mas você sabia que alguns alimentos podem auxiliar nesse processo de desintoxicação alimentar? Não sabe? Então veja na matéria a seguir. Todos sabemos que após as festas de final de ano é normal ganhar alguns quilinhos indesejados ou até mesmo ficar com uma aparência mais inchada, não é mesmo? Mas você sabia que alguns alimentos podem auxiliar nesta redução e na volta da boa forma? É claro que além de apostar no consumo destes alimentos, também é importantíssimo praticar atividades físicas regularmente e beber cerca de 1,5 litro a 2 litros de água por dia. Também podem ser ingeridos líquidos como chás de erva doce ou de cavalinha, de forma a garantir a correta hidratação do corpo. Mas lembramos que dietas caseiras não são aconselhadas. Qualquer medida deve ser tomada apenas após consultar um profissional da área da saúde. Muito bem, e para falar mais sobre esse assunto, vamos então à nossa conhecida sala de entrevistas. E como de costume, todas as semanas, nós recebemos aqui nos estúdios da TV Mais para falar sobre esse assunto de interesse de todo mundo. A nossa colega nutricionista e grande parceira, a doutora Renata Graziella. Boa noite. Como Boa vai? Noite. Tudo bem? Tudo ótimo. Prazer tê-la aqui. Feliz 2019, primeira vez que nós estamos nos vendo nesse ano. Sim. E muita gente exagerou, né, doutora? Muita Final gente. de ano foi aquela coisa, né? Exatamente. Fala um pouquinho sobre esses alimentos, essa intoxicação alimentar que incha as pessoas. É por esse abuso todo aí de alimentação? Sim, então assim, a alimentação influencia, mas a gente sempre tem que saber qual que é a causa desse inchaço, por que a pessoa está retendo líquido, porque também tem doenças que fazem isso. Por exemplo, algum processo alérgico, alguma doença renal, um problema no rim. Gravidez, então os hormônios da mulher altera e acaba também retendo mais líquido, período pré-menstrual, mas em relação à alimentação, alimentos muito ricos em sódio, então esses alimentos industrializados ou pouca alimentação que tenha potássio, que seja diurética, que tenha os líquidos que a gente precisa, também pode influenciar nisso. A senhora falou sobre o processo alérgico, curiosamente eu tenho uma alergia grandiosa aí a produtos químicos, a perfume e tudo mais, e eu costumo ficar inchado sim, principalmente os dedos, aquela coisa toda é complicadíssimo. Exatamente. Então, nesse caso, a gente tem que sempre ir no profissional adequado que ele vai diagnosticar isso. Então, vai no dermatologista, no alergista, assim... Estou quase mudando o nosso quadro de entrevistas para consulta e a doutora. A gente já faz uma consulta aqui ao vivo, né? Mas é isso mesmo. A senhora falou também dos alimentos que possuem essa função diurética que ajuda bastante. Quais são eles? Sim, então assim, a gente pode citar os chás são excelentes. Então assim, a cafeína, ela ajuda bastante a eliminar líquidos, ela é diurética. Então pode ser tanto a cafeína do café, como de chás que contenham, como chá preto, chá mate, o chá verde, que é excelente antioxidante também. A gente pode citar o chá branco, o chá vermelho, todos esses contêm cafeína. Mas também tem chás que não contêm cafeína e que são diuréticos, que tem pessoas que não podem consumir a cafeína. Então a gente pode citar o chá de cavalinha, que é excelente para eliminar líquidos, e o chá de hibisco, que ele também é antioxidante, é aquele que ele é mais avermelhado, tudo. Então ele vai ajudar bastante nesse processo. Em relação à alimentação, a gente pode citar as frutas que contenham o potássio. Então, tem a banana, que ela é excelente para isso, a laranja, o kiwi, frutas que também têm bastante líquido na composição, como a melancia e o melão, elas vão ajudar. Tem as leguminosas, que no caso do feijão, grão de bico, lentilhas, ervilhas, elas têm bastante potássio também e vão ajudar nisso. Agora, com esse clima quente, com esse verão quase que insuportável, o líquido é fundamental no dia a dia, né, doutora? Mesmo a água, é preciso tomar muita água durante o dia. Qual é a quantidade ideal de água que a gente deve tomar durante o dia, principalmente nessa época?
Isso é bem individual e ainda tem pessoas que perdem mais líquido, que transpiram mais, elas precisam repor mais, mas em média seriam uns 8 copos de água, 2 litros por dia. E assim, a gente pode citar também a água de coco. A água de coco é excelente. Ela é a gente chama de isotônico natural, porque tanto para quem faz atividade física, ou quem está na praia, ou quem transpira, ou que é saudável também. A água mineral, que é uma excelente bebida, e esses chás. Sempre numa temperatura agradável, não muito gelada e também não morna, que eu acho que é ideal. Agora, se por um lado a gente fala que as comidas e bebidas são ideais para esse tipo de coisa, quais são aquelas que a gente tem que evitar para não passar por esse problema, doutora? Então, assim, aqueles alimentos que são industrializados e são muito, aqueles que têm assim 2 anos de validade, aqueles muito que demoram para vencer, geralmente é porque eles têm muito conservantes, têm mais sódio, então tem que observar bem a tabela nutricional, a quantidade, então evitar alimentos industrializados. Colocar muito sal na alimentação, porque a pessoa vai reter mais líquidos ainda. Então, evitar esses alimentos assim. Seriam ótimos para molho de soja, aquele, né, quando vai no restaurante japonês. Então, colocar muito, isso vai contribuir para reter mais. Né? Isso. No meu caso, a senhora já deu a receita. Eu preciso procurar um dermatologista. Mas para quem está com esse inchaço por conta da comida, qual é o tratamento? Então, o tratamento é assim, sempre buscar a causa, então sempre um diagnóstico médico, então vai depender dos sintomas para buscar a especialidade correta. Nutricionista para adequar a alimentação de cada um, a quantidade de líquidos, o que consumir. Atividade física é essencial, então o estilo de vida saudável vai contribuir com isso. Sempre ajuda, né? Em qualquer época do ano, em qualquer temperatura. É muito importante que o corpo não fique jogado num sofá, comendo pipoca e assistindo televisão, que isso não vai levar a lugar nenhum, não é mesmo? Exatamente. Uma dica, já que nós estamos nesse verão, só para aproveitar a sua presença aqui, esse verão, eu acho que é um dos verões mais quentes que nós tivemos nos últimos anos. Uma dica para quem está na praia, mesmo para quem está trabalhando como a gente aqui, totalmente vestido para trabalho, qual é a dica para passar esse verão sem sofrimento? Então, assim, na realidade é um complemento de tudo, mas frutas, verduras, legumes, bastante líquidos, então evitar esses industrializados que não são saudáveis, que podem prejudicar nisso, e exercício... Sempre. Então tá bom, muito obrigado, doutora. Até a semana que vem. Eu espero que a senhora volte com mais novidades, que todo mundo adora esse quadro, para poder ficar bem antenado com a saúde. Muito obrigada. Recebemos então em nossa sala de entrevistas a doutora Renata Graziella, como sempre, nossa parceira, nossa companheira que está sempre aqui com a gente. E nós voltaremos a semana que vem com mais uma dica da doutora Renata.